Vamos abrir a nossa Bíblia, João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 1, base para o nosso estudo desta noite. Muito importante é estudar a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos desviar, às vezes para ideias, para ideias errôneas de homens com a mente cauterizada, de homens incrédulos. Então hoje, João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 1 ao 18, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, ou sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Esta noite, eu quero estar dando um estudo, a qual eu já dei 2 estudos anteriores, falando de temas importantíssimos, temas importantíssimos. Eu falei no estudo anteriores, e os 3 temas mais atacados pelas seitas, são a trindade, a natureza do homem e o inferno. As seitas, elas e os céticos, eles atacam esses temas. A doutrina, por exemplo, a doutrina da trindade, ela tem servido de escárnio, de zombaria para os incrédulos, para os céticos e adeptos de seitas, de algumas seitas, o cristão ortodoxo e conservador, fiéis à palavra de Deus, enfatiza a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a trindade. Sobre a trindade, é um tema às vezes complicado, porque as pessoas, muitas vezes, o homem quer compreender as coisas de Deus de forma simplesmente intelectual, de forma simplesmente como você pode entender uma matemática, você pode entender
digamos ali, uma fórmula de algumas coisas, de algumas, digamos ali, doutrinas do mundo, coisas do mundo. Tem gente que quer compreender de forma intelectualizada. E a Bíblia, as coisas de Deus, elas se discernem, ou seja, se compreende espiritualmente. Então é complicado você entender isso, né? E é complicado falar, por exemplo, sobre Trindade. Sobre Trindade. Então são conceitos bíblicos, verdades bíblicas, difíceis às vezes para o homem compreender. E somos atacados nessa questão. A palavra Trindade do grego quer dizer trias, ou três, do latim trinitatem, grupo de três pessoas, doutrina bíblica segundo a qual a divindade, embora uma, em sua essência, na essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a essência do Pai e do Filho e do Espírito Santo não tem como desvincular, são a mesma. Ou seja, quando fala de Pai, o Deus Todo-Poderoso, está falando que Ele tem todo o poder. Mas quando fala do Filho como Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder também. O Espírito Santo tem também, a essência deles não muda. Estão me entendendo? Não muda. Então nós estamos falando sobre isso. As três pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Nos atributos absolutos, por exemplo, o que é os atributos absolutos? Aquele que nenhum outro ser tem. Por exemplo, o homem não tem, o arcanjo Miguel não tem, nenhum ser além do Pai, o Filho e o Espírito Santo tem. Por exemplo, a onisciência, a capacidade de entendimento e de conhecer todas as coisas, toda a ciência, a onipotência, ou seja, todo-poderoso, a onipresença, nenhum outro ser tem. Ele está presente em todo lugar, em todo espaço e tempo. Ele pode do passado, presente e futuro, e isso é para nós. Para ele, o passado, presente e futuro é tudo igual. Ele anda como se anda numa estrada reta, no passado, presente e futuro. Então, atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar de o termo não se encontrar na Sagrada Escritura, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo como no Novo Testamento, incontestável. Não há quem possa contestar a questão da Trindade, da doutrina da Trindade, né? A palavra Trindade, ela não se encontra, mas nós encontramos na Sagrada Escritura as evidências que atestam a doutrina, e são tanto no Antigo como no Novo Testamento, incontestável. A palavra Trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo, e em sua forma latina por Tertuliano. O credo atanasiano assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar as substâncias. Olha o que fala. Olha que interessante. Olha que maravilha. Não tem como. Pode vir. Obrigado pela água. Olha só para você ver. Mas o que precisamos, por exemplo, compreender para que ninguém venha, como as seitas, os céticos, os incrédulos, atacar a base dessa doutrina, porque às vezes falta de entendimento, precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, vamos lá, vamos falar um pouco, por exemplo, a palavra céus. Céus é plural,
certo? Quer dizer que há mais de um céu. Em hebraico, é Shamaim, né, em hebraico. A terminação in indica plural. Isso pretende mostrar que há mais de um céu, Por exemplo, o terceiro céu, né, segundo aos Coríntios, capítulo 12, 2, o apóstolo Paulo escreve na segunda carta e ele fala assim: eu conheço um homem que no corpo ou se no espírito eu não sei, ele foi arrebatado e subiu até o terceiro céu, e ao paraíso, e ouviu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não se consegue, não se pode falar. Ele foi até o terceiro céu, e quando fala esse, é o céu dos céus, é o céu superior, é onde está o trono do Altíssimo, né? O Salmo 148, 4, ele fala isso. Apocalipse 11, 19, é conhecido como o céu, conhecido como do grego, como esporâneos, santo do santo, é o céu santo do santo, é onde Deus está, né? E o segundo céu, como se a gente for falar de lá de cima para baixo, o primeiro céu, né, como do grego é o céu superior, é onde Deus está, é porâneos, o santo do santo, você vai ver lá em Apocalipse 11, 19, Salmo 148, né, aqui 4, onde é o trono de Deus. Aí existe o céu, o segundo céu, que é Apocalipse 6, 13 e 14, é o intermediário estelar, né, e astronômico. É conhecido como Mesorâneos, né? É conhecido como Mesorâneo. Esse é o céu estelar, é o céu onde está aí, Apocalipse está mostrando, ou seja, o segundo céu. O primeiro céu, Mateus 24, 30, ele vai mostrar. E o céu inferior, né? E é conhecido como a face da expansão, a atmosfera, é Aurônos, ou tem gente que fala céu de passarinhos, né? O homem consegue ir, às vezes, por exemplo, vai aí no céu estelar, né? Onde estão os astros, o homem faz foguete, vai na lua, vai, mas lá no trono, onde está o trono de Deus, o terceiro céu, homem nenhum ainda não chegou, com foguete aqui não vai. Eu também creio assim, irmã Maria, que não vai. Porém, por que eu estou falando isso? Porque a palavra céus, ou seja, do plural, é o terceiro céu, é chamai in, e toda terminação in do hebraico indica uma pluralidade. Por exemplo, vamos lá, o primeiro versículo da Bíblia, do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, vai dizer: no princípio que criou Deus, ou os céus e a terra, né? No original, como está escrito na outra língua, está escrito como Bereshit, Baram, Elohim, ou Elohim, Itzeri. Ou seja, está escrito, então está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a palavra ali, Deus, no original, no hebraico, está escrito Elohim, ou Elohim, como alguns pronunciam, Elohim, que significa que é uma pluralidade de Eloa, de Deus, é uma pluralidade. Então lá já está mostrando que estava Pai, Filho e Espírito Santo criando os céus e a terra. A Bíblia diz, nós lemos aqui, João 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, e ainda diz no versículo 10, o mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu, ou não o conheceu. Mas nós estamos entendendo agora? Porque ali é uma pluralidade, está mostrando que estava Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, na continuada, verbo, definindo o termo verbo. O verbo, o vocábulo verbo,
é às vezes traduzido por palavra. O vocábulo original aqui para verbo é logos, do grego logos. Não tem correspondente em língua moderna. O logos de João 1:1 não é impessoal, mas uma pessoa. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer falar alguma coisa, irmã Maria Lúcia? A senhora que é professora olhou assim, eu estou falando alguma coisa errada? Então vamos lá. Então logos, não tem correspondente, né? Não é impessoal, mas uma pessoa. E o verbo eterno que se tornou filho, o encarnado de Deus, quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, cumprindo-se assim a promessa de Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos conferir? A irmã Maria Lúcia, diaconisa Maria Lúcia, abre em Salmo 2, o segundo Salmo, o versículo 7, e o irmão Samuel abre em Atos 13:33 para nós. Vamos conferir, como hoje é estudo, é dia de nós abrir Bíblia, é dia de nós conferir. Salmos 2:7, pode ler. É o mesmo que eu acabei de citar. Atos 13:33. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Mas como é isso? Se a Bíblia diz que ele já estava com Deus no princípio, no começo de tudo, no princípio, ele já estava com Deus. A Bíblia diz: no princípio criou Deus, né? E aqui em João ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus, e o verbo era Deus. Você sabia que tem seitas por aí? Por exemplo, eu vou Testemunho de Jeová, eles diminuem Cristo, aí ele põe Cristo tipo entre colchete na Bíblia deles e põe com D minúsculo e diz ele era um Deus. Ele diz que Cristo foi criado. Cristo foi criado. Mas a Bíblia diz que como é que ele foi criado? Se no princípio ele estava com Deus, e ali está o plural de Gênesis 1 está o plural, né? No Bereshit, Barã, Elohim, ou algum Elohim, Itzeres, e Elohim do hebraico é uma pluralidade, quer dizer que está Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pluralidade de Deus no hebraico. Eloa, Deus. Porque a gente entende, por exemplo, a palavra Deus, ela é do latim, Deus, que nós entendemos, que é muito falado aí, né? Nós sabemos que outras igrejas, igual a Igreja Católica, trouxe para o latim, traduziu a Bíblia para o latim e veio, e por isso entendemos Deus. Do grego é Theos, mas do hebraico é Eloa, Deus, é o plural. Então Elohim é o plural de Eloa, de Deus. Estava Pai, Filho e Espírito Santo juntos, fazendo todas as coisas. Vamos lá, lê para nós, Atos. Isso. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Atos 13, 33? 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, hoje te gerei. Olha só, Atos 13, 13. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, no Salmo 2. Qual é o Salmo 2? O Salmo 2, que foi lido aqui, Lucas, o primeiro historiador da Bíblia, da igreja, quando Lucas escrevia Atos, aí ele vai escrever isso, ele vai falar no Salmo 2, ele está citando o versículo 7, que ele está citando isso, ele está citando o segundo Salmo, que diz, né, que ele vai falar, e ele vai dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
né? Jesus ali, se tu hoje te gerei, tu se tornou meu filho. Mas ele é Deus. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, para eles, nós pecamos quando nos prostramos diante de Cristo e o adoramos. Sendo que a Bíblia diz que nos céus, quando João tem a revelação de Apocalipse, e lá os 24 anciões vão se prostrar e adorar Ele, em adoração a Cristo. E nós precisamos entender isso. Então nós estamos entendendo aqui. A partir daí o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João 1,14, né? Ele vai dizer, e o verbo se fez carne, não foi feito, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o verbo, é o Cristo encarnado, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Nele, ele aqui na terra, ele aqui entre os homens, e toda a plenitude da divindade habitou nele. Você quer ver como Cristo é Deus? João, capítulo 18, acho que o versículo 4 em diante, eles vão prender Jesus. Jesus está lá no monte. E aí ele chega e Jesus pergunta, a quem vocês buscai? Ou seja, a quem vocês estão procurando? E eles falam, Jesus de Nazaré. Aí Jesus vai dizer assim, eu sou. Quando Jesus fala, eu sou, a Bíblia diz que eles recuam e caem por terra. Por que eles recuam e caem por terra? Porque naquele momento, quando Cristo fala, eu sou, ele ali está se manifestando como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aonde que, quando é manifesto, o homem cai por terra. Por isso que quando Cristo glorificado, e ele está ali, Paulo, chamado de Saulo, lá no capítulo 9 de Atos, está indo buscar os crentes, tem carta, autorização para prender os crentes, para perseguir a igreja. Aí a Bíblia diz que Jesus vem e aparece, ele só vê o resplendor da glória do Cristo glorificado, o Deus vivo, o verbo de Deus. Aí ele não vê, ele cai por terra. A Bíblia diz que quando ele cai por terra, ele não vendo ninguém, mas ouvindo. Aí ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Aí Saulo fala, quem é, Senhor? Saulo começa a se quebrantar com ele, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou a Cristo, a quem tu persegues. Mas duro é para te recalcitar contra os arguilhões. Arguilhões é ponta de ferro, igual aquelas ponta para coisar boi, né? Aí Jesus está falando, vamos trocar em miúdo, Jesus está falando assim, Saulo, você está dando um murro em ponta de faca. Você não está brigando com os crentes, com a igreja, não. Você está lutando contra mim. Você está brigando com esse povo, você está brigando contra mim. É por isso que quantas vezes você vê a pessoa briga com um crente, daqui a pouco é um câncer, daqui a pouco é uma coisa ruim. Eu conheço um que uma vez ele foi lá no diácono Gessé, e ele deu um chute no carro dele, no Fiatzinho, e ele teve que pagar na época, tem tanto tempo, foi R$80 que ele pagou de lanternagem. E ele ia denunciar, o pastor, não denuncia não, na mão de Deus. Deu um câncer no dedo dele. Eu estou falando porque eu vi. Uma vez ele veio conversar comigo, que ele dava trabalho, era o vizinho da igreja, e aí eu olhei o pé dele lá, faltando o dedão. Na época deu um câncer, ele teve que amputar. O pé que ele chutou. Tem pessoas ainda brincando, achando que está... Não, estou perseguindo a irmã... Não, não está perseguindo a irmã Maria, não. Tem um Deus todo-poderoso, trino, que cuida dela. Pode não ver, pode não acreditar, mas tem um Deus velando pelas nossas vidas, pela igreja. E Paulo viu aqui. Filho, a expressão filho de Deus revela a divindade de Cristo. E de Cristo. É estutícia, ou seja, é engano afirmar que Jesus não é Deus. Isso é engano, dizer que Jesus não é Deus. Mas o Filho de Deus, como alguns dizem, né?
O conceito de filho no pensamento judaico fala de participação e de igualdade, como é o caso de filho da luz. Né? Lucas 16:8, Maria Lúcia abre para nós, Elta, filhos da ressurreição. Ah, você não está enxergando não? Vê se você enxerga aí. Se você enxergar, abre em Lucas 20:36. Então aqui, quando se fala de filho, não quer dizer que, porque Deus, Jesus não existia, não é na questão aí, Deus foi e criou ele, fez ele vir a existir, não é. Como a Bíblia diz que ele já existia. É por isso que às vezes se peca ou se erra quando vai falar, dar um estudo sobre Trindade, e não falamos algumas coisas onde deveria começar. Por enquanto eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá, nós vamos falar, mas o estudo é sobre a Trindade, o foco é a Trindade, só que eu quero tirar da mente nossa, do entendimento daquilo que nós entendemos, Jesus é filho, mas a que sentido, né? A que conceito, né? O conceito de filho no pensamento judaico fala de participação e de igualdade, como é o caso de filho da luz. É de participação e igualdade. Lê para nós, Maria Lúcia. Então, abre para nós aí, Lucas 20:36. Os filhos dessa geração, deste mundo. O que ele está falando? É de igualdade e participação. Filho deste mundo são mais prudentes que os cidadãos. Ele está falando o quê? Do mundo. Filho deste mundo, ele está falando que são iguais e participantes de algo. No conceito judaico, isso é filiação. Por exemplo, quando fala Jesus, filho de Deus, ele está falando, ele é igual, ele é Deus. A sua natureza é Deus, ele é Deus, é por isso que ele é digno. Jesus nunca falou nada quando alguém chegou para ele e se prostrou para adorar. Jesus não falou, levanta daí, não faça isso não. Igual o anjo, quando dá Apocalipse, 2 vezes, o anjo está lá, um majestoso, lindo, maravilhoso. Aí o anjo revelando para João, aí João olhou assim, falou, ele é digno de adoração. Aí João se prostra, o anjo fala assim, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que guardam a palavra da verdade. Adora somente a Deus, ou seja, não faça isso. O anjo não recebeu aquela adoração, porque ele sabia que toda adoração é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Nenhum outro ser, por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais poderoso que ele seja, ele não é digno de adoração, porque ele não é Deus. Mas vamos lá, ler para nós, João, como filhos da ressurreição, Lucas 20:36. Porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Está vendo? Ou seja, eles são igual, ele está falando de igualdade. Quando é filho de Deus, é igual. É tanto que qual é o conceito que a Bíblia, João fala? Que é maravilhoso, nós sermos servos de Deus e estar aqui, e ele ainda fala que um dia nós vamos ser como, vamos ver igual, um dia vamos ser igual a ele, e veremos ele face a face, como ele é. Um dia nós vamos ver, vamos ser como ele, ter um corpo glorificado, um corpo onde a enfermidade não atinge mais. Ou seja, então nós, está entendendo, irmãos, sobre a questão do conceito, quando fala de filiação, quando você fala com alguém, isso é filho do diabo, você também, isso é igual ao diabo, isso é igual ao diabo. Quando você fala na Bíblia, filho do diabo, é igual cão, só tem maldade, só tem ruindade. No conceito hebraico, quando se fala de filho, é isso, e nós precisamos entender, Jesus como filho de Deus, revela a sua deidade, né? Assim como seu título, filho do homem, revela a sua humanidade, né? Que é filho do homem, é o Bar Enosh,
do hebraico, Bar Enosh, filho do homem. Então ele do homem revela a sua humanidade. Quando está falando filho do homem, Bar Enosh, está revelando a sua humanidade. Como, por exemplo, cada evangelho, ele tem uma característica. Por exemplo, Mateus está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para os judeus. Por isso que Mateus ele tem algumas características. Por exemplo, vamos lá, a primeira característica de Mateus com relação a isso, está escrevendo para os judeus. Ele começa falando da genealogia de Cristo, não é isso? Ele começa, quando você lê Mateus, você vai começar a ler Mateus, ele vai falar Jesus Cristo, filho de quem? Aí ele vai falar, filho de dois grandes, ele vai citar dois nomes proeminentes, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Quem era Davi? Jesus era conhecido como filho de Davi, o rei. Então, quando ele fala Jesus Cristo, filho de Davi, ele está falando para os judeus, ele tem direito ao trono, ele é o rei verdadeiro, Deus não trabalha na ilegalidade, por isso que ele veio, e ele é filho de Abraão. Ou seja, quando o conceito filho, por exemplo, no hebraico, nas línguas originais que foi escrita a Bíblia, elas são ricas em verbos, e muito pobre em substantivo. Então, o substantivo filho, ou pai, por exemplo, quando fala filho ali de Davi, está falando que ele é descendente de Davi, e tem direito o maior rei de Israel. O próprio Jesus diz, a cidade do grande rei, conhecendo Davi como um grande rei. Ele descendia do rei Davi, e podia assumir o trono. Aí como Mateus está escrevendo para os judeus, ele vai trazer a genealogia de onde Cristo vem. Aí essa é uma das características. Aí ele fala, filho de Abraão, amigo de Deus. Dois homens têm um nome, e vai falar as outras pessoas que entrou na genealogia de Cristo. Aí ele vai, a segunda característica, porque ele está escrevendo para os judeus, ele evita, por exemplo, falar assim, o nome de Deus, porque para os judeus falar o nome de Deus a toda hora em vão, eles falam, isso não é de Deus não, é pecado para ele, e é pecado. Aí ele está escrevendo, ele toma todo o cuidado, aí ele fala reino dos, em vez de ele usar o termo reino de Deus, ou coisa, vai reino dos céus. Muitas vezes ele vai se referir assim, para não ferir a cultura judaica. O segundo livro, Marcos, porque a Bíblia, Joel diz assim, quando Joel, capítulo 2, às 7, ele vai dizer assim, abalarei as nações, então virá o desejado das nações. Que era o desejado das nações? O que Israel desejava a nação judaica? Um rei vindouro, um rei, né? Era isso que ele desejava. Jesus, como em Mateus, ele é o rei vindouro. Por isso que ele tem todo o cuidado de escrever. Marcos, ele está escrevendo mais para os romanos. O que os romanos desejavam a nação? Um homem poderoso. Por isso que começa em Marcos, João vai trazer a questão, ele é o arauto de Cristo, ou seja, é aquele que vai na frente anunciando Cristo. Alguém importante, de suma importância, vai vir hoje aqui no Parque do Cerrado, aí o rei, ou esse grande homem poderoso, vai mandar o seu arauto, como João chegou, e por isso que ele fala, endireitar as veredas, né? Ele vem, a voz do que clama do deserto, endireitar, ele veio como arauto, anunciando que Cristo viria, porque os romanos desejavam um homem poderoso. E os gregos? Lucas escreve para os gregos, aí ele já é o Bar Enosh, o filho do homem. Aí os gregos queriam o quê? Um homem sábio. Aí em Lucas, Jesus vem como o Bar Enosh, o filho do homem, o homem de sabedoria. E João escreve para quem? João escreve para a igreja, é o evangelho mais teológico. Aí ele já apresenta Cristo como Deus vivo. Por isso que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, é Deus. Ele está escrevendo para a igreja, para que a igreja entenda que ele é Deus. Por isso que cada livro ele tem as suas características ali. Mas vamos lá.
Então, como filho do homem, ele revela a sua deidade, assim como seu título, filho do homem, revela a sua humanidade. Filho de Deus revela a deidade absoluta. João 5,17, abre para nós, Maria Lúcia. João 5,17, né? Ele, como filho de Deus, ele revela isso. Jesus declarou ser filho de Deus. Dê para nós. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, meu pai, Jesus está falando, meu pai. Ou seja, ele está dizendo, eu sou igual a ele. Ele trabalha até agora e eu também. Porque eles não queriam que Jesus curasse no sábado. Mas aí vamos lá. Jesus declarou ser filho de Deus. No versículo seguinte, o evangelista declara que isto é o mesmo que ser igual a Deus. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 18. Fazendo-se igual a Deus. A gente vê em João 5,18. Algo semelhante encontra-se em João 10, 36. Lê para nós, varão. Abre em João 10, 30 ao 36. Jesus disse ser um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Né? João 30. E em João 10, 33. João 10, 30 ao 36. Pode ler. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então também pedras para apedrejar. Entendeu? Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras vindas de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejares? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo do homem que fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A mim, a quem o Pai santificou, quem enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque disse, sou filho de Deus. Aí, tá vendo? Porque no conceito judaico, ser filho é ser igual. Ser filho é ser igual. E eles queriam, para eles, era a maior blasfêmia dizer, sou filho de Deus. E Jesus fala, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz, João 3,16, que ele é um unigênito, ou seja, é o único filho de Deus. O ser humano, ele passa a ser filho por adoção. Deus adota ele quando ele aceita Cristo, por isso que ele fala em João 11, e ele fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Essa palavra não aceitaram, quer dizer, não o recebeu, né? Ou está escrito não aceitaram. Então, aí ele vai dizer no versículo 12, mas todo aquele que o receber, ou seja, que o aceitar, Deus, o próprio Deus, deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aquele que crê no seu nome. Aí quando Jesus, nós somos por adoção, há 3 tipos de filho: filho único, verdadeiro ali, Jesus, que é o único filho verdadeiro; filho por adoção, que é a igreja, somos nós, fomos adotados como filho por ele; e filhos e bastardo. O que é um bastardo? É aquele que é fora da aliança. Até no Brasil há pouco tempo, há um certo tempo, e fora do Brasil, nesses países aí, ainda continua assim. Se um pai, ele tem aqui o pai de família, mas ele tem um filho fora do casamento, ele pode ser rico do jeito que for, a herança não vai para aquele filho, a justiça não permite. Eu tenho um conhecido, a pessoa, que o pai dele morreu no Iraque, e ele só recebeu porque as 3 irmãs dividiu entre si, e porque gostava dele, e deu, mas porque elas quis, nem a justiça obriga, porque ele é um bastardo. É como se, então, quem é, o povo aí fora, quem não tem Jesus Cristo como seu Senhor é
filho, mas é um filho bastardo que não tem direito à herança, não tem direito à salvação. Mas vamos continuar aqui. Jesus disse ser um com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? João 10:30. Em João 10:33, os judeus disseram: não te apedrejamos por obra alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. E em João 10:36, Jesus declara: se o Filho de Deus, dessa forma fica claro que a declaração Filho de Deus é uma afirmação da sua divindade. Quando Cristo fala que é filho, ele está dizendo sobre a divindade dele. Vamos lá. O cristão é filho de Deus? O cristão, vocês acham que é filho de Deus? Hã? Você acha, Maria Lúcia? O cristão é filho de Deus? Está dormindo aí. Ele é filho de Deus, mas é por adoção. Não é porque ele realmente... Não, é por adoção. Quando Paulo vai falar sobre adoção, porque na Roma Antiga, quando se adotava alguém, aquele filho adotivo tinha o mesmo direito de usar o nome, o sobrenome da família, do pai, da mãe ali, e ele tinha o mesmo direito diante das autoridades. Por isso que fala, quando nós somos filhos de adoção, e Jesus Cristo como nosso irmão, a Bíblia mostra, aí nós temos direito de usar o nome de Deus. Deus é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele fala assim, que o Espírito Santo é derramado e nós clamamos, Abba, Pai, ou seja, papaizinho. Nós podemos chamar Deus carinhosamente, papaizinho, meu papaizinho, né? Me ajuda, papaizinho. Aí a gente está passando, aí Deus começa a olhar igual aquele pai, né? Que não vou olhar para esse menino não. Aí o menino começa, papaizinho, assim não, papai, me ajuda. Aí Deus não aguenta, e fala, vou ajudar meu filho aí, isso é uma bênção. Coração de Deus respira bondade. A expressão Filho de Deus aplicada a Jesus tem um sentido único e diferente no tocante à mesma expressão aplicada aos salvos. Temos tal posição por adoção. Romanos 8, abre para nós, Samuel. Romanos 8, 15 e 23. Maria Lúcia, abre em Gálatas 4, 5. Eu vou ler em Efésios, que o óculos da irmã Elta está meio bichado, ela esqueceu lá. 8, 15 e 23. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Está vendo? Não recebemos um espírito de escravidão. O crente, ele recebeu o espírito de adoção, ao qual ele termina dizendo no versículo 23, a qual clamamos, Abba, Pai, você é papaizinho, né? Olha que maravilha de Deus, nós somos adotados, temos o direito de chamar Deus de papaizinho. Às vezes nós é igual eu converso muito com a minha irmã, ela fala, às vezes nós, pelo menos minha família, nós temos dificuldade de expressar algum sentimento, por exemplo, de amor, né? Porque às vezes a gente expressa uma raiva, uma coisa, um ódio, mas que é uma emoção, mas um sentimento, dizer eu te amo, às vezes a pessoa não tem muito isso, não aprendeu. Hoje, graças a Deus, Deus transformou as nossas vidas, né? Então a gente aprendemos isso, e às vezes a gente acha que não podemos chegar diante de Deus. Deus está dando o direito de falar, papai, meu papaizinho, meu papaizinho. Temos direito, mas vamos continuar a ler para nós, Maria Lúcia, Gálatas 4, 5. Está vendo? Cristo veio e morreu para remir os que estavam embaixo da lei ali, como um servo ali, para ser o quê? Para ser filho, de adoção. Estávamos lá, aí Deus trouxe de filho, tornamos filho. Efésios 1,5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito e sua vontade.
né? Aqui eu estou só mostrando aqui uns conceitos de filiação para quê? Para que quando nós chegar a um estudo mais profundo, falando sobre a Trindade, nós vamos entender. Amém? Então vamos embora lá. E não se trata de uma questão de substância ou essência. Jesus não é meramente um filho de Deus, mas o filho de Deus no sentido único, né? No sentido único. Filho unigênito, a expressão filho unigênito revela a divindade de Cristo. No Novo Testamento, essa expressão aparece 5 vezes concernente a Cristo, né? Que é João 4 ao 18, né? O Jesus Cristo é o único. João 3,16 também fala sobre isso. 1 de João 9, lê para nós, Maria Lúcia. Lê para nós, 1 de João 9, 4. E vamos lá aqui. Etimologicamente, etimologia de unigênito, o termo original é monógenes. O que é monógenes? Igual em poder. Se Deus Pai tem todo o poder, Jesus também é todo poderoso. Se Deus é perfeito em santidade, Jesus também é perfeito em santidade. Tudo é inseparável. Ele é o monógenes de Deus, igual a Deus, né? Mono significa único e genes deriva de genus ou gênero, raça, tipo, e não de genal, né? Gerar. Isaac, por exemplo, é chamado unigênito de Abraão, ou único de Abraão. Lê para nós. Pode ler, Lúcio. 9:4. 1 de João 9:4. Sim, quando fala 1 de João é epístola, não é evangelho. Aí tem uns irmãos aí que né, principalmente os teólogos. 1 a João. João estava escrevendo para João. Ah, é? Não tem 9, não. Ah, tá. É porque eles põem 1 de João 9. Lê para nós aí, versículo 4. Deixa eu ver se. Olha eu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Isso. Para que por ele vivamos. Enviou o quê? Seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que vivamos. João está falando. Isaac, por exemplo, é chamado unigênito de Abraão. E sabendo que Abraão gerou também Ismael e outros filhos com Quetura, além das suas concubinas. Né? Você vai ver lá em Gênesis 16, 15, 25 e ao 4. Isto mostra que a dita palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo, e não de geração. Quando está falando que ele é filho de Deus, não está falando que Deus criou ele, Jesus não existia, como os testemunhos de Jeová falam. Aí Jesus não existia, aí Deus foi e criou ele, aí ele nasceu, aí está vendo? Não, está falando, quando fala que ele é filho de Deus, unigênito, está falando que ele é único, que ele é igual ao Pai, né? Ele é igual ao Pai. Então, unigênito na Bíblia significa, portanto, o único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus, que tem a essência do Pai, né? E gerado pelo Espírito Santo, como o homem único que foi gerado pelo Espírito Santo. Nenhum outro homem pode dizer assim, foi gerado no ventre de alguém pelo Espírito Santo. Apenas Cristo, ele é único em tudo, se você for pegar a Bíblia e se orientar por ela. Mas aqui nós vamos terminar. Eu falei do Filho, e na próxima quarta-feira, não vou passar do horário, né, para que nós tenhamos tempo, para não ser cansativo aos irmãos. Então hoje nós começamos e falamos sobre a doutrina
começamos da Trindade, falamos sobre o do Filho, para entendermos o que é quando se fala de Jesus Cristo Filho. Está dizendo que ele é igualzinho a Deus, em essência, em poder, em santidade. O Pai faz, ele também faz. Né? A gente vê que tudo, toda a plenitude da deidade, ou seja, de Deus, habita nele. Toda a plenitude. Então nós vamos, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o tema, definindo a Trindade. Nós vamos estar definindo isso aí. E vamos falar sobre vários conceitos, vamos falar da onde originou esse nome Jeová, né? Que os testemunhos de Jeová gostam muito de chegar na porta dos crentes, principalmente dos evangélicos pentecostais, e o nome de Deus é Jeová. Sim, pode ser. Mas nós vamos entender isso aí, essa questão desse conceito, desse nome Jeová. Nós vamos entender. Javé, da onde vem, como se originou, né? Hoje, digamos aí, então o mais próximo que podemos entender o nome de Deus é Eloa, do hebraico, podemos entender como Elohim, né? Que é a pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo, junto ali, trabalhando, criando os céus e a terra. Enfim, vamos entender aí esses conceitos para que as seitas ou céticos, aqueles incrédulos, chegam na nossa porta e bate a gente ter bagagem para refutar. Ou pelo menos, se não quer, que não precisamos debater, falar obrigado, mas eu não preciso. Se você quiser sentar e me ouvir, me ouça. Se não, vai com Deus. É para isso que a gente estuda, para não se desviar. Amém? Sim. E ora com ele. Tá, não, tranquilo. Pode. A Bíblia deles é distorcida, mas tem muita coisa que se aproveita. Né? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Por isso que é importante ter um estudo sadio, verdadeiro. Porque aqui, nesse estudo, como eu falei, é extenso a questão da Trindade, mas tem muita coisa boa que nós vamos aprender. Para a gente levar para casa, a gente ouvir e falar, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Vamos orar a Deus. Maria Lúcia, pega esse caderno, pede a Dona Maria para orar. Eu oro agora com o coração grato a Ti, agradecendo ao meu Pai por esta noite, por este momento, por este culto, Pai, neste recinto, neste lugar que foi erguido para unidos, Pai, congregado Te adorar e Te bendizer. Pai, abençoa o Parque do Cerrado, Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, abençoa a Tua obra aqui, nos leva em Tua segurança. Repreende todo, meu Pai, projeto maligno contra a Tua igreja, toda trama diabólica contra o Teu povo. Deus, repreende nesta noite e nos leva em segurança, Pai, embaixo das Tuas potentes mãos. E se porventura a Tua vinda se der nesta noite, ó Deus, lembra de nós, lembra de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Faça assim com o sinal de receber. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas sim para todo sempre. Aquele que crê e recebe diz: a vitória é nossa. Hoje, aleluia. Se Deus é por nós, aleluia. Posso todas as coisas? Oh, aleluia. Eu não abro mão da minha família. Aleluia.